Profeta Daniel, capítulo 3. Vamos de Antigo Testamento, né? Precisamos revezar aí para equilibrar a dieta. Daniel capítulo 3 é um texto um pouco extenso, tá certo? Não se preocupe, nós não iremos ler ele todo nesse momento. A gente vai lendo conforme a exposição avança, tá certo? Vou pedindo a cooperação e a gente vai acompanhando a leitura da palavra de Deus. Deixe a Bíblia aberta e eu vou lhe dando os comandos daqui a pouco para a gente fazer essa leitura juntos. Inicialmente, eu quero pensar com você numa cena que parece cena de filme, mas ela é verídica, tá certo? Imagine uma igreja como essa, um pouco maior na verdade, 11h20 da manhã, é um domingo, dia 18 de junho de 1944. Será que você estava vivo? Não levanta a sua mão, não denuncie, não se faz necessário. 18 de junho de 1944. O pastor sobe ao púlpito, faz a leitura do texto bíblico, mas naquele dia em especial, naquela manhã, ele precisa competir com sirenes. Olha que tensão. A guerra, ela chegou até Londres. Mísseis teleguiados têm sido disparados pela cidade. Um historiador vai dizer que na última semana, quando esse ataque se avizinhou daquela cidade, mais de 10.000 pessoas já haviam sido mortas. Talvez você está se perguntando, o que é que esse povo está fazendo na igreja, né? Estão eles lá, cultuando, talvez porque não tivesse transmissão ainda, quando de repente as sirenes tocam, avisando que um novo ataque está prestes a começar, na hora que o pastor estava lendo o texto da pregação. Esse pastor, irmãos, era Martyn Lloyd-Jones, um dos maiores expositores bíblicos do século passado, pastor congregacional, muito conhecido, um homem sério e temente a Deus. O que é que ele faz numa situação como aquela? Imagine que a igreja tem alguns momentos de tensão. No meio da pausa e do silêncio depois da sirene, cai uma primeira bomba perto da igreja. A poeira fina começa a cair na cabeça dos irmãos. E eles ficam silenciosos e atônitos olhando para o pastor. O que será que o pastor vai correr? Se fosse eu sentado no banco, eu pensava, se ele correr, eu corro junto. O que é que o pastor vai fazer? Eu vou atrás. Depois de uma breve pausa, quando o ambiente se acalmou um pouco, simplesmente, o pastor Martyn Lloyd-Jones, ele fez a sua oração e começou a sua exposição. Ele não se abalou por aquele cenário de guerra. Aquela noite ficou registrada, aquela manhã, na verdade, como algo extremamente impactante para as vidas presentes ali. Nada aconteceu com a igreja. Deixa eu antecipar isso para você. Deus a protegeu. O evangelho foi pregado e o povo de Deus adorou ao Senhor no meio da guerra. Sabe por que o pastor permaneceu intacto e conduziu o seu rebanho nessa adoração no meio de uma guerra? Porque toda adoração acontece no meio de uma guerra. A questão é que essa foi perceptível. Mas houve uma guerra para você estar aqui também. Quantos livramentos você nem percebeu? Os anjos estavam trabalhando a 1000. As sirenes até tocam, é que a gente não ouve. Aqui nesse momento tem uma guerra espiritual. Para nós, às vezes, pais de meninos pequenos, fica até mais visível, né? Pega o menino, corre o outro, puxa para lá, o outro grita. É uma guerra. Mas eu sei que guerras se passam na tua mente, no teu coração. Tantas preocupações são bombardeadas na tua alma. Fica difícil se concentrar. É uma guerra. Sempre há uma guerra. Nós não deveríamos estranhar. A guerra da adoração é uma verdade que o crente precisa aprender a lidar com ela. Precisa aprender a lidar com os termos dessa guerra, ou as armas que o inimigo usa. Precisa também saber que Deus exige adoração, mesmo no meio do conflito, adoração única e exclusiva. Mas também precisa entender que essa guerra da adoração já tem um vitorioso decretado desde a fundação do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo.
fiquemos do lado dele e o adoremos em toda e qualquer circunstância. Capítulo 3 de Daniel vai ilustrar para nós um desses momentos da história em que essa guerra ela fica muito visível. Nós teremos aqui, irmãos, um pequeno vislumbre dessa batalha acontecendo, a partir da vida desses 3 jovens que estavam ali na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego, foram arrastados das suas casas, inseridos no Império Babilônico, e ali tiveram que enfrentar diversas situações, nós conhecemos várias delas. Estamos aqui diante do momento bem singular em que eles são lançados na fornalha de fogo ardente. Espero que eu não tenha lhe antecipado a história, tá certo? Mas é isso que se trata o capítulo 3. A partir dessa narrativa, nós iremos observar exatamente as verdades que eu já apontei aqui. Primeiro, quais são as investidas do mundo na guerra da adoração, do verso 1 a 7. Depois veremos ainda a exigência divina, como a igreja deve se portar, verso de 8 a 18. E por fim, dos versos 19 a 30, nós veremos o triunfo final na guerra da adoração. Primeira coisa, então, nós precisamos perceber quais são as investidas do mundo nessa guerra, para poder resistir, nos precaver e lidar de forma santa com isso. Verso 1 a 7, eu queria a sua cooperação nesse instante. Vamos ler o texto de forma alternada, tá certo? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que é que o mundo exige de nós? O mundo exige de nós, irmãos, que nós nos dediquemos, sigamos os seus ritos, atendamos às suas exigências, talvez trabalhar mais, talvez conquistar mais, sacrificar mais, andar mais com as roupas que eles querem que nós andemos. E uma vez que você segue toda essa cartilha de normas, ele vai ser favorável, ele vai te abençoar, ele vai te aceitar, ele vai te dar ali os seus benefícios. Isso não parece com a adoração que as divindades do passado requeriam, não? O que é que os ídolos do passado requeriam, senão isso? Cultos, normas, prioridades, esforço, e depois dariam a bênção e a aprovação. É isso que o mundo exige de nós muitas vezes. O mundo exige de nós que assimilemos os seus valores. Sigamos a sua cartilha de princípios e regras. Quer que nos prostremos diante daquilo que ele preceitua como algo bom e desejável. Tantas vezes nós não percebemos, mas o que o mundo está requerendo de nós é adoração. Isso não acontece só aqui não nesse texto.
É porque aqui fica tão explícito que a gente não pode negar. Mas quando te oferecem propostas de trabalho que você tem que vender a sua alma, que você tem que dedicar todo o seu tempo e entusiasmo para o mundo, o que é que ele está pedindo de você, senão adoração? Quando ele impõe valores a você, que vão contra os valores de Deus, e você se coloca numa sinuca de bico, e às vezes você acaba aceitando. O que é que o mundo está pedindo de você, senão adoração? Perceba como isso acontece aqui na história dos jovens. Isso vai nos ajudar a perceber também como acontece conosco tantas vezes. Talvez você esteja passando por isso nessa noite ou nesses últimos dias. Nabucodonosor, o imperador ali da Babilônia, ele tem uma ideia um pouco esquisita, tá certo? Ele resolve erigir uma estátua de ouro. As medidas que temos aqui, possivelmente elas equivalem a um prédio de 9 andares. Então imagine, de ouro, maciço. Dinheiro ele tinha. O mundo tem sua riqueza, o mundo tem o seu tesouro. Há um detalhe muito interessante, essa estátua ela é colocada em campo aberto. A perspectiva é que você conseguisse enxergá-la de longe, do Império Babilônico, mas também das províncias. Para onde você, da direção que você olhasse, você veria aquela estátua brilhante, o sol batendo, refletindo. Seria um espetáculo para os olhos, uma ostentação. Outra coisa interessante, o texto bíblico vai dizer que ele colocou exatamente no campo de Dura, na província da Babilônia. Aqui é um dado geográfico muito importante. Esse é o lugar em Gênesis 11, onde ergueu-se a Torre de Babel. Ô geografiazinha perigosa. Não compra terreno ali, não. O negócio ali não vai bem, né? Não invista, não. Mas Nabucodonosor tinha um propósito muito semelhante ao daqueles homens. Especialmente, irmãos, se a gente atenta para o fato que Daniel capítulo 3 vem depois de Daniel capítulo 2. Não sei se você já tinha reparado nisso. É informação importante. O que é que acontece em Daniel capítulo 2? O rei Nabucodonosor, alguns anos antes, temos aí um lapso aí de aproximadamente uns 14 anos antes, ele teve um sonho. Esse sonho o inquietou. Ele viu uma grande estátua, vá percebendo a semelhança. Só que essa grande estátua tinha materiais distintos. A cabeça era de ouro maciço. O peitoral era de prata. A cintura e os braços eram de bronze e as pernas eram de ferro e de barro. Ele ficou inquieto porque nesse sonho aparecia uma pedra tirada de uma rocha, sem a ajuda de mãos humanas. Essa pedra ia crescendo, crescendo, crescendo e destruía a estátua todinha. Nabucodonosor perdeu o sono. Entendia que era uma mensagem dos deuses, era uma mensagem do Deus vivo e verdadeiro para ele. Daniel foi usado por Deus para interpretar esse sonho. Qual foi a interpretação que Daniel deu? Nabucodonosor, ó rei, tu és a cabeça de ouro, o império babilônico é esse reino rico e poderoso. Depois de ti virá outro reino, o império medo-persa, depois virá outro ainda, os gregos, e por fim, aquele que é de ferro, é forte, mas é de barro também, o império romano. Deus estava simplesmente descrevendo a sucessão de reinos que viriam depois de Nabucodonosor. A priori ele ficou impressionado, olha só, eu sou a cabeça de ouro. Só que me parece que ao longo dos anos ele resolveu se insurgir contra essa profecia. A partir do momento que ele faz uma estátua toda de ouro, não só a cabeça, você percebe o que ele está querendo dizer aí? O meu reino não será substituído por nenhum outro. Nós somos os mais ricos e somos também os mais poderosos. Nós não seremos subvertidos, não ficaremos ultrapassados. Nosso reino permanecerá. Então ele faz essa grande estátua e ele planeja um espetáculo de ostentação. Ele chama todos os governadores, todos os representantes, os juízes, os sátrapas. Aí você vai até ver que isso se repetiu várias vezes no texto. É até complicado de ler quando se repete assim, né? Mas há um princípio aqui literário. Essa repetição minuciosa é para dizer assim: do jeito que Nabucodonosor pediu, ordenou, aconteceu. Então o verso espelhado nos ensina isso. Ou seja, aqui está dinheiro e riqueza colocados dentro desse projeto, mas também existe o poder do chicote da ameaça, porque todo mundo obedece. Era o império mais rico daquela época.
E no meio de tudo você tem um povo de Deus. Como é que o povo de Deus se porta diante disso? Nós veremos daqui a pouco a enrascada que os israelitas fiéis tiveram que passar ali por causa dessa situação. Mas antes disso, deixa eu só destacar mais algumas coisas aqui nesse texto. Ele é muito ilustrativo, irmãos, a respeito das táticas que o mundo usa para tentar conquistar a adoração no nosso coração. A primeira tática que eu quero destacar para você aqui é a tática do encantamento dos olhos e dos ouvidos. Olha só como o texto vai descrever o que acontece. Primeiro, suntuosidade diante dos olhos, uma estátua gigante de ouro. Isso aí certamente iria chamar a atenção visual. Mas o que nós temos aqui? O texto vai dizer que os povos ouviriam o som da trombeta, verso 7, mas não só da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música. Sabe o que Nabucodonosor... Sabe o que esse rei abençoado fez? Montou uma orquestra. É um espetáculo para os olhos e para os ouvidos. O mundo é muito bom em fazer isso. Seus produtos culturais embaladinhos, com melodias bem cativantes, sedutoras, espetáculos, que de alguma forma aquilo rouba o nosso fôlego e arrebata o nosso coração. O mundo faz isso, cuidado. Essa é a primeira tentativa, ele tenta nos encantar. Tenta fascinar os nossos jovens. Tenta despertar paixões nos nossos homens e mulheres experimentados também, e até nossas crianças. Eles tentam despertar e cativá-los por meio das suas riquezas, ostentação e até arte. Agora veja que não para por aí não, tá certo? Nós temos ainda uma segunda camada de constrangimento. A repetição, ela conta com um detalhe muito interessante. Conta-se que todos a uma se prostraram. Isso aqui também tem um efeito, nós podemos chamar de efeito manada, né? Ou até uma coerção social. Imagine que você está chegando e você está vendo aquela estátua e você está vendo aquela música que já mexeu com seus sentidos. Mas você ainda está meio duvidoso se vai baixar ou não. Quando você olha ao redor, está todo mundo baixando. Rapaz, o teu músculo nem pensa. Instintivamente o joelho já vai, né, se curvando. Isso não acontece muito, né? Além do encanto, existe uma pressão social do mundo. No trabalho, todo mundo faz. Todos os meus concorrentes agem assim. Pastor, na minha escola todo mundo fala isso. Todo mundo canta isso. Todo mundo pensa isso. Todo mundo sonha com isso. Meus joelhos se dobram quase que instintivamente. Parece que a multidão se apoia sobre mim e vai me levando junto para se prostrar em adoração. Pois bem, irmão. Pois bem, querido jovem. Se você consegue resistir aos encantos do mundo, se você consegue resistir à coerção social da companhia, não se engane que o mundo ainda tem a sua última cartada, a ameaça. É dito aqui, em tom de ameaça, que aqueles que não se prostrarem, eles terão a sua paga. Eles serão lançados na fornalha de fogo ardente. O mundo ainda usa de ameaça para conosco. Se você não for seduzido, se você não ceder à pressão, você vai para a fornalha de fogo. Talvez a fornalha de fogo seja o limbo profissional em que você não sobe nem desce, ninguém lhe indica para aquela vaga. Talvez a fornalha de fogo seja o lugar em que a sua reputação ela é queimada diariamente, porque lhe reputam como alguém tolo, alguém fraco, alguém alienado, porque você não adere a certas práticas. Talvez a fornalha de fogo seja a zombaria dos colegas, porque você tenta se resguardar, você tenta viver em santidade, e você é zombado. Seu nome vai para o fogo. Em outros ambientes, inclusive, onde a igreja é perseguida com medidas mais duras, esse fogo pode ser bem literal, né? A grande questão é que é assim que o mundo age. Eu queria trazer para vocês algumas reflexões nesse sentido. Meus queridos irmãos, nós não podemos ser
tão inocentes e guiados pelos nossos instintos, nossos olhos e nossas emoções. Isso vai ser sempre um perigo. Aqueles que são levados pelas suas paixões sensoriais são frágeis demais. O cristão não pode se mover por sensação, o cristão tem que se mover por convicção. O que você crê te sustenta. Porque muitas das vezes o mundo vai tentar seduzir exatamente os nossos sentidos. É um olhar, é ouvir, e a armadilha se aloja em nós. Convicção, meus irmãos. Nós também devemos ter essa convicção tão firme a ponto que a pressão da multidão não nos importa. Nós não estamos aqui para agradar todo mundo. Nós estamos aqui para agradar a Deus e agradamos a Ele em Jesus Cristo. Fiquemos firmes. Um com Deus é maioria. É isso que deve nos consolar. Faz parte para o cristão ser aquele que é incompreendido. Se você está sendo incompreendido por causa da sua fé, perfeito. Isso indica que você tem vivido de forma coerente com o Evangelho. Isso foi prometido para nós. A gente viu, né? Todos aqueles que querem viver de forma piedosa serão perseguidos. Inclusive, nós devemos estar prontos e preparados para receber danos, ameaças e toda sorte de armas que o mundo voltasse contra nós. Nós devemos estar prontos para isso, porque Deus exige adoração exclusiva do seu povo. É isso que eu quero ver com você agora, do verso 8 até o verso 19, a segunda parte do nosso texto. Vamos fazer essa leitura de forma alternada, 8 ao 18, na verdade. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. De quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Só até aí, irmãos. Se fôssemos nós na Babilônia, como é que agiríamos e como é que procederíamos? Talvez nos dias de hoje tivesse conselheiros, influencers, até pastores, infelizmente, que aconselhariam esses jovens de forma diversa. Olha, faça o seguinte: abaixe no corpo, mas fique em pé no coração. Olha só, que discurso bonito, né? Se submeta a isso. Porque uma vez que você fizer esse simples ato, Deus conhece seu coração, não tem importância não. Depois você vai poder ter influência na corte, você vai poder fazer coisas boas e belas para o reino de Deus. Faz uma figuinha e desce, né? Enfim, conselhos haveriam dos mais diversos.
É interessante que esses jovens, eles foram irremovíveis no seu propósito. Quando se trata de fidelidade à aliança, concessão nenhuma é bem-vinda. A sua esposa não toleraria que você fingisse um flerte no trabalho, só com o corpo, sem o coração, a fim de conseguir uma promoção. Porque nós achamos que a gente pode agir de forma diferente com o nosso noivo divino. Não dá para ser assim, não. É interessante, irmãos, que a gente nem tem aqui uma argumentação explícita daqueles jovens por que eles não fizeram. Isso é óbvio. Está na lei do Senhor, não adorarás outros deuses além de mim. Eles conheciam a lei, eles obedeceram à lei, eles não precisavam nem argumentar. É óbvio. A gente é que às vezes precisa de mais requinte, porque o nosso coração resiste, mas é óbvio. Não era óbvio somente para eles. Olha que detalhe interessante. A narrativa ela é muito bonita, ela é muito bem amarrada aqui, porque não começa nem com a cena dos jovens. Olha só como o autor bíblico faz. Ele desenha todo aquele contexto político e religioso, ele coloca as trombetas tocando, e ele não diz o que aconteceu. São os inimigos, invejosos, fraudulentos que aparecem e dizem, olha, aqueles jovens ali não se baixaram, não. A gente fica sabendo pela boca deles. É interessante que o texto coloca de uma forma, né? No mesmo instante chegaram ao rei, como se até eles já soubessem que aqueles jovens não iam se curvar. É interessante que em outra passagem com Daniel acontece a mesma coisa, né? Aquele evento narrado lá no capítulo 6 de Daniel, quando ele vai para nas covas dos leões, os seus inimigos sabiam que só podiam pegar Daniel em falta contra o rei, se colocasse um edito contra a lei de Deus, Daniel certamente seguiria a lei de Deus e não ia se curvar. Me parece que o padrão aqui é o mesmo. Os inimigos dos jovens da Babilônia sabiam quem eles eram, sabiam que não se curvariam, de fato não se curvaram e já foram ao rei. E foram ao rei com malícia. Está vendo aí que não começou no teu trabalho, não, essa história de puxar tapete? Está aqui já. Olha como eles foram ardilosos. Ó rei, que vive para sempre. Bajulação. Se começa assim, coisa boa não vem. Inflam o ego do rei, né? Depois, segundo recurso, dão uma de doido. Ó rei, repete aí para mim. Você vai ver, o texto repete muito, né? Tu não disseste que quando fosse tocado a trombeta, o pífaro, o saltério, quando se fizesse isso, todos aqueles que ouvissem deveriam se curvar diante da tua estátua, e aqueles que não fizessem seriam lançados na fornalha de fogo. Foi isso. Você confirma? Olha o ardil, né? Porque depois que se confirma a palavra do próprio rei de novo, ele não pode voltar atrás. Ele ficaria envergonhado, mesmo que ele tivesse apreço pelos jovens e que fossem uma parte importante da estrutura política administrativa do reino. Ele estava empenhado com a sua palavra. Uma vez que o rei confirma, ele vai dizer, pois aqueles israelitas que tu constituíste, não sei porquê, só falta dizer isso, né? Não sei por que você deu cabimento a esse povo, não te levam a sério, desonram a tua palavra, fazem pouco da tua ameaça, zombam dos teus deuses, não se prostraram. Olha o que acontece agora. Eu quero que você imagine que o caminho ficou mais estreito. Spurgeon disse certa vez que muitas vezes a recompensa por um ato de obediência e fidelidade a Deus é receber uma prova ainda mais dura para a gente continuar fiel e obediente a Deus. Acontece. Se no primeiro momento nós tínhamos uma multidão reunida, e aqueles jovens tiveram que ficar de pé no meio da multidão, mas já foi um risco para as suas vidas, imagina agora que o rei chama para perto. É como se eles fossem colocados agora numa parte mais elevada, diante de várias testemunhas. E o rei os confronta, o rei ameaça, e o rei zomba de Deus, inclusive. Ele repete as suas ordens ipsis literis, mais uma vez, lembre, o efeito é, ele está repetindo, porque ele quer que eles façam exatamente como ele está ordenando. E ele coloca mais assim, se vocês não fizerem, eu lançarei vocês na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai livrar vocês? Como aqueles jovens respondem? A resposta é muito interessante, né? Está aqui no verso 16. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei, ó Nabucodonosor,
É interessante que ele já não usa um recurso da bajulação. Ó Nabucodonosor, não é o rei que vive eternamente, só tem um rei que vive eternamente. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Olha que resposta, né? Ousada. Nós não vamos te responder, não. Quem vai responder é Deus. Não é a gente, não. Eles entenderam, inclusive, que na medida que o rei montou um palco, aquele pode ser um palco para que a glória de Deus se manifeste. Às vezes o mundo faz isso, né? Monta um palco para a vergonha da igreja, é ali que Deus faz o livramento, e é ali que ele triunfa. Nós não vamos responder, não. Nós conhecemos o nosso Deus. Se o nosso Deus, verso 17, a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da turma. Ou seja, a gente não vai se curvar, não. Se Deus quiser nos livrar, Ele tem poder e vai fazer. Agora, o que me impressiona, de fato, é o verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, mesmo que Deus não nos livre. Nós não vamos nos curvar. A nossa obediência, ela não manipula as mãos da divindade. O nosso serviço não obriga a Deus. Ele é soberano, Ele faz conforme a sua vontade. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós entregaremos a nossa vida como libação. Lembra de Paulo mais uma vez. Eu e você não devemos obedecer para ganhar nada em troca de Deus. Devemos obedecer porque já ganhamos tudo. Inclusive, Ele nos deu o seu próprio Filho. Obedecer é o mínimo que podemos fazer. Devemos permanecer fiéis e resistir na luta da adoração. Tanto que Ele já fez por nós. Se há algo que deve nos encantar, é o conhecimento do Deus maravilhoso da nossa salvação. Fique de pé. Se há algo que deve nos constranger, não é a multidão incrédula, é o povo de Deus que permanece fiel, é a nuvem de testemunhas. Olhe para a igreja resiste junto com o povo de Deus. Olhe para Cristo que perseverou em seu favor e fique firme. Não nos deve amedrontar as ameaças do mundo. Jesus Cristo disse: vocês temem aqueles que podem fazer mal ao seu corpo, e não temem aquele que podem destruir o corpo e a alma e jogar no inferno. Nosso Deus é mais poderoso do que o mundo. É melhor ficar contra o mundo do que ficar contra Ele. Ele exige adoração exclusiva na sua lei. E nós devemos ficar firmes na guerra da adoração. Agora deixa eu lhe antecipar algo aqui. O resultado é favorável. A guerra da adoração já tem um vencedor. Fiquemos do lado dele, para a glória dele. Vamos ver isso no final do nosso texto. O que temos aqui é o resultado não somente daquele lance, mas isso aqui é uma tipificação profética de como a história, de forma geral, termina. Verso 19 até o verso 30, vamos ver isso juntos de forma alternada mais uma vez. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados o cabelo da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém. Nabucodonosor tornou-se um evangelista no final da história, né? Do jeito torto dele, via decreto, né? Mas os tiranos são assim mesmo, eles não entendem como o evangelho funciona. Veja o que acontece aqui nessa cena. Primeiro, nós temos aí o desfecho da última cena. É dito no verso 19 que o rei se enche de fúria e transtorna-se o aspecto do seu rosto. Já pensou quando a pessoa está tão furiosa que o seu rosto fica distorcido, parece que vira uma besta, uma fera? Pois bem, Nabucodonosor tomou aquilo ali como a maior das ofensas. Seu poder foi questionado. Sua autoridade foi contraditada. O que é que ele faz então? Ele manda os mais fortes amarrarem aqueles homens, amarram aqueles homens e aquecem a fornalha 7 vezes mais. O fogo ali estava tão intenso, era como se fosse a chama da ira daquele governante enciumado, que os homens que foram levar os 3 jovens até a boca ali da fornalha, você vai perceber pela descrição que é como se ela fosse embaixo, né? Eles são jogados lá dentro. Quando eles vão chegando naquele local, estava tão quente que eles morrem. Os soldados de Nabucodonosor, cumprindo ordens do rei, sendo instrumentos da sua ira e da sua fúria, morrem. No entanto, nós percebemos que com aqueles jovens não é isso que acontece. O rei logo percebe que algo estranho está acontecendo, eles estão passeando dentro do fogo. E logo ele percebe que há inclusive um quarto ali entre eles. Tem a aparência de um ser divino. Para muitos irmãos, e eu me filio a essa corrente de interpretação, aquilo é uma manifestação de Jesus Cristo ainda no Antigo Testamento. É o nosso Senhor andando no fogo junto com os seus discípulos. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. E seja qual for o fogo que se abate sobre nós, a provação que é derramada em nosso desfavor, Ele está conosco, Ele fica conosco, Ele nos protege, e Ele toma as nossas dores. Ele não fica distante, Ele não fica impassível, Ele não fica dizendo, vai, faz o teu melhor. Ele vem ao nosso lado, Ele enfrenta a luta conosco. É o Deus que entra na fornalha junto com o seu povo. Foi isso que aconteceu. O anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado, estava com eles ali e os livrou. O texto vai dizer que eles saem da fornalha com as roupas intactas. E para o milagre ser maior, eles saem sem cheiro de fogo. Às vezes a gente vai fazer um churrasco, né? E já sai com cheiro de fumaça. Peça para o anjo do Senhor tirar o cheiro de fumaça. Ele tem poder para fazê-lo. Eles saem sem nenhum cheiro. Não foram chamuscados, roupas intocadas. O milagre foi tão poderoso e tão grandioso que o rei ímpio, ele teve que reconhecer que algo milagroso aconteceu ali. Ele proclama que não há rei, que não há Deus que livre como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele faz um decreto
que ninguém blasfeme. O blasfemador era ele, né? Mas que ninguém blasfeme esse rei. De modo semelhante acontecerá conosco um dia, irmãos. Porque, na verdade, essa história é uma paródia de uma verdade espiritual, porque é só isso que o diabo sabe fazer. Tudo que o diabo e o mundo faz são paródias da realidade do plano perfeito de Deus. Porque Deus, o rei governador de todo o universo, o rei soberano acima de todos, rei dos reis e senhor dos senhores, ele tem uma imagem. Essa imagem é o seu Filho Jesus Cristo. E diante desse Cristo, todo joelho se dobrará. As trombetas estão tocando, é isso que Apocalipse nos diz. E um dia todo joelho se curvará. Alguns em adoração, outros em prostração, rendidos, porque estão derrotados. Mas todo joelho se dobrará. É isso que Nabucodonosor queria, mas quem vai receber isso é Jesus Cristo. E aqueles que não se curvarem diante de Jesus, em rebeldia contumaz, esses sim, serão lançados numa fornalha de fogo eterno. É assim que termina a guerra da adoração. Por isso que vale a pena continuar onde você está. E eu quero lhe dizer que Jesus é um rei tão maravilhoso que ele não nos convence somente pelo terror. Ele é temível, mas ele é maravilhoso também. Crônicas de Nárnia, mais uma vez. Eu não citei hoje aqui, né? Aslan já denuncia meu apreço por esse escrito. Um dos personagens, a certa altura da saga, né? Se aproxima com muito medo do leão. Ele tem uma petição, a sua mãe está doente, ele quer fazer um pedido ao leão, mas o leão tem uma aparência temível. Só que ele chega perto do leão, morrendo de medo, ele é assustador. Quando o jovem, salvo engano, Dígore, ele olha no olho do leão, o leão tem muita compaixão, parece que o leão está sofrendo mais do que ele por causa da sua mãe. Esse é o nosso Cristo, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é o Cordeiro de Deus. Ele é temível, mas ele é compassivo. Ele é santo, justo, mas ele também é misericordioso, gracioso e se deu por nós. Os governantes desse mundo acendem as suas fornalhas e aqueles que o servem são vitimizados, porque eles são inconsequentes. O nosso Jesus não faz isso. Ele se joga na fornalha por nós. Ele enfrentou a maior demonstração da ira de Deus na cruz. Ele recebeu a nossa maldição. Ele recebeu a nossa condenação. Ele não nos mata para cumprir os seus propósitos mesquinhos. Ele morreu por nós para nos salvar por sua graça. Ele é incomparável. Podemos e devemos o adorar. Não existe ninguém parecido com Jesus. Na verdade, a gente é que às vezes quer parecer com o mundo, né? Eu me lembro dos discípulos, em certa ocasião, quando foram rejeitados por samaritanos, chegaram para Jesus e quiseram que Jesus agisse como Nabucodonosor. Manda fogo do céu. Jesus disse, vocês não conhecem do meu espírito. Eu não mando aquecer a fornalha 7 vezes, não. Eu mando que você perdoe 70 vezes 7. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Cristo. É ele que vence a guerra da adoração. Por isso hoje, prostremo-nos diante dele mais uma vez. Adoremos ele. Não importa o que o mundo diga. Importa o que Deus diz. Eis o meu filho amado e quem me comprazo. E esse filho foi dado por amor a você, por amor a nós. O adoremos de todo o coração.